Fala pessoal, tudo bem? Aqui está falando o professor Renato e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algumas tensões globais, principalmente associadas a dois fenômenos muito importantes de serem compreendidos, que são os fenômenos do nacionalismo, e do separatismo. Nós vamos falar um pouquinho sobre esses conceitos, sobre algumas variações e incompreensões sobre esses conceitos e também sobre a forma como esses atuam, principalmente em algumas tensões globais muito corriqueiras que estão sempre na mídia, sempre aparecem aí nos livros de história, sempre aparecem nos telejornais, nos jornais impressos, entre outras formas de comunicação. Então a gente precisa entender que ao longo dos últimos anos, a gente viu nos jornais, na televisão, em vários lugares, uma série de conflitos e tensões relacionados a povos que disputam basicamente o território, lutam pelo espaço. Nós temos exemplos disso em todos os lugares do planeta, na África, no Oriente Médio, nós também temos esse tipo de questão na América, na América do Norte, nós temos esse tipo de questão na América do Sul. Então não há nenhum território, dentro dos continentes, que esteja alheio a esse processo de disputa. Obviamente, algumas disputas se dão no campo político, outras disputas se dão no campo armado. E nós temos também fatores que influenciam, historicamente, que essas disputas cheguem às vias de fato, e depois elas se arrefeçam e fiquem mais brandas, mais no tom político do que no tom violento. Então, por exemplo, a gente pode perceber, a partir desse mapa, que temos esse tipo de disputa em diversos lugares. Nós temos também um certo tipo de disputa de povos, nações que não têm Estado, portanto, reivindicam a criação de um Estado, ou então a gente também tem povos que fazem parte de um Estado, mas querem se separar e criar um Estado independente. Então, a forma como isso acontece, a gente vai ver ao longo dessa aula e de outras aulas também, quando a gente for falar de outros tipos de tensão global. Mas o que é mais importante a gente entender no início dessa aula, são os conceitos básicos que estão associados a isso. E a gente precisa distinguir dois conceitos que sempre aparecem, quando a gente fala de disputas territoriais, que são os conceitos de Estado e nação. Basicamente, para a gente fazer de uma forma bastante resumida, Estado é uma unidade política que tem soberania sobre um território delimitado por fronteiras. Ele exerce sua soberania usando as instituições governamentais, os poderes administrativo, jurídico, legislativo, além também, no caso, se tivermos um poder imperial, e eles regram a vida política e social desse território, ou seja, são o conjunto de leis e formas de organização, é o Estado. Já a nação diz respeito ao povo, que mantém laços históricos, culturais, geralmente associados à língua, à religião, ao passado, à história daquele povo. Então nós temos esse tipo de questão. Então essas duas questões juntas, a nação e o Estado são coisas diferentes, mas que a gente precisa entender, como em muitos momentos eles são tratados da mesma forma. Então, o que é uma nação? Basicamente, é a junção do povo, da cultura, dentro de um território, essa é a nação. Quando isso se junta a um governo, a uma forma de governo, nós temos um Estado, as leis, e as formas que essa nação é controlada, nós temos o Estado-nação, que pode ser chamado também de país, no aspecto físico, territorial, ou de Estado no aspecto político, governamental. Então, são palavras país, Estado que comumente são tratadas da mesma forma, mas elas têm significados diferentes também. Então, a gente pode entender que a partir do povo brasileiro, a cultura brasileira dentro do território brasileiro, nós temos a nação brasileira. Quando junta isso a nossa Constituição, ou seja, nosso livro de regras, basicamente isso, nós temos um governo que vai ser o responsável por administrar, criar jurisdições e legislar novas leis. Então nós temos aí sim um Estado-nação, que junta os aspectos populacionais e territoriais aos aspectos de governança. E a gente precisa entender também, quando a gente fala de povo, que também é uma coisa muito trabalhada, essa noção de povo, a gente precisa trabalhar um pouquinho melhor para a gente compreender o que é de fato o povo. Povo, diferente de população. População é um número absoluto. Povo é a população, ou seja, esse número absoluto, considerado sob um aspecto jurídico, ou seja, um grupo de pessoas e sua integração dentro dessa ordem estatal, dentro dessa organização de leis.
né? Mas ele é muito mais compreendido dentro do jargão político, dentro né, das falas dos políticos, né? O povo é muito mais compreendido como um conjunto de indivíduos sujeitos à mesma lei, né? Ou seja, são os súditos, né, os cidadãos de um mesmo Estado, aqueles que seguem as regras daquele Estado, né? Então, quando a gente fala disso, a gente está falando que, nesse sentido, o povo é o elemento humano do Estado, né? Ele é sempre um povo ainda formado por diversas etnias, culturas, línguas, histórias e aspirações diferentes. E a gente chega numa questão muito importante, né? Quando a gente fala de povo e de povo brasileiro, né, quando a gente vê isso, né, amplamente divulgado, o povo brasileiro é isso, o povo brasileiro é aquilo, a gente precisa entender quem é o povo brasileiro. Quais são os aspectos que nos conectam e nos unificam? O que nos faz semelhantes, né, e nos faz ordenar estar dentro de um mesmo processo de ordenamento jurídico, né, que a gente pode chamar assim. E aí eu coloquei aqui duas imagens muito importantes, dois livros, né, extremamente interessantes para serem lidos, que contam exatamente um pouquinho da história do povo brasileiro, né? O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, que é um clássico, né, da antropologia e da sociologia, né, que fala basicamente da formação desse povo, dos aspectos, dos tipos de etnias que aqui chegaram, da forma como elas se relacionaram, né? Isso é muito importante para a gente entender o povo brasileiro, como ele foi formado na base de diversas etnias, culturas e línguas, histórias diferentes. E elas juntas formaram a história de um povo, esse povo brasileiro. E outra forma muito importante é a gente entender como esse povo brasileiro foi sendo moldado pelo Estado a adquirir características, né, e feições e culturas semelhantes. Ou seja, como é que esse povo tão diferente, né, no final das contas, hoje professa quase basicamente uma grande maioria os mesmos tipos de religião, falam a mesma língua, né, reverenciam os mesmos símbolos. Tudo isso é um processo político de construção. Né? E esse processo político de construção é descrito, né, pelo José Murilo de Carvalho nesse livro chamado A Formação das Almas, onde ele fala um pouquinho de como o processo republicano, ou seja, de transformação do Brasil em império em república, transforma e cria um novo povo brasileiro. Né? Um povo brasileiro que tem novos valores, né? Um povo brasileiro que está pautado sobre novos símbolos, né? Isso é muito importante da gente entender, que o povo em si é uma construção histórica, mas também uma construção que vem por parte do governo. O governo consegue moldar, de certa forma, a forma como o Estado, né, como o povo vai se dar, né, vai criar mecanismos, né, como o povo vai ser aquela cultura. Né? Isso tem várias formas de fomento à cultura. Né? O Estado tem esse poder, né, principalmente através de suas instituições, da criação de leis, né, da execução, entre outras questões. E aí a gente precisa entender outras duas questões muito importantes quando a gente fala de Estado, nação, que são as formas como isso aparece na história, né? A gente tem, por exemplo, nacionalismo, patriotismo e ufanismo, são três termos, né, principalmente os dois primeiros, nacionalismo e patriotismo, muito difundidos na nossa fala, né, na nossa fala cotidiana, mas que, devido à quantidade de vezes que nós utilizamos eles acabam perdendo o seu sentido. E a gente precisa entender o que é o nacionalismo, né, e o que é o patriotismo, quais são suas diferenças, eles não são iguais. Então, o nacionalismo é uma ideologia que surgiu, né, no século XIX, quando estavam surgindo os Estados-nações na Europa, ou seja, quando estava havendo as unificações das tribos e dos povos dentro de um único mesmo regime, de um único mesmo imperador, né, tanto seja da forma imperial, da forma republicana, qualquer que seja. Então, eles estavam se organizando para todos terem as mesmas regras, terem o mesmo grupo de leis que os regeria aquele Estado, que regeria aquele país, aquela nação que estava surgindo. Então, esse termo é utilizado para descrever o sentimento e a atitude que os integrantes de uma nação têm quanto à identidade nacional. Como nós vemos a identidade nacional? O problema é que o nacionalismo, muitas vezes, né, ele está associado a quando a gente exacerba, né, ou seja, vai além da conta, né, da forma como a gente enxerga a nossa identidade nacional. E geralmente colocando a nossa identidade nacional, ou seja, a nossa cultura, os aspectos que nos formam, né, em uma série de hierarquização, ou seja, os nossos valores são melhores que os valores dos outros. Por isso que os nossos valores predominam. Isso é muito ruim, porque esse termo, desses valores, os meus valores são melhores que os valores do outro grupo, portanto os meus valores devem ser aqueles seguidos, né? É o que deu origem a uma série de processos históricos, como por exemplo do nazismo, que acreditava que os valores propagados por aquela parcela da população alemã eram os valores que deveriam ser difundidos por todo o planeta, né? E quem não se adequasse àqueles valores deveria morrer.
né? Então a gente tem que tomar cuidado com esse nacionalismo exacerbado que pode aparecer em momentos da história, em certos momentos, como o atual momento, vem ressurgindo, né, indiretamente na fala de diversos grandes líderes por aí. Outro também termo muito utilizado é o termo patriotismo. O que é o patriotismo? O patriotismo é basicamente o amor, a identificação com a pátria. Mas o que é pátria? Pátria, diretamente, é a terra em que se nasce, né? Mas a gente também pode associar que você não ama a terra que você nasce. Você ama, na verdade, a terra que você nasce e aqueles que compartilham desses mesmos valores que você, né? Então isso é ser patriota. Esse patriotismo também está muito associado à valorização da cultura, né? Valorizar a cultura, nossas belezas naturais, os símbolos nacionais, né? O nosso patriotismo aqui brasileiro está muito associado a isso, né? Utilizar os símbolos nacionais, principalmente a bandeira, que tem ressurgido aí como um símbolo nacional, e é como a gente pode ver na imagem anterior, né? Mostra ele exatamente a formação das almas, inclusive através da formação de uma única bandeira. A gente pode ver ali, né, a bandeira sendo moldada, né, no quadro do Pedro Américo. Então, os brasões, os hinos, então tudo isso foi criado, né? A bandeira foi criada, os brasões foram criados, os hinos foram criados, contam as glórias, as histórias do Brasil, de certa forma, às vezes até muito mais exageradas do que elas de fato aconteceram. O que acontece é que você cria, né, uma identificação, um amor a essa pátria que muitas das vezes, né, não tem um significado palpável, né? Então, está relacionado geralmente à necessidade de um indivíduo de pertencer a um grupo, de se ver dentro de um grupo, né, de se relacionar com o passado, obviamente sempre ressaltando as glórias do passado, nunca os pesares do passado, né, os grandes momentos sociais do passado, como a vida era boa antigamente, né, como as políticas culturais, como a cultura era boa. Então, esse patriotismo hoje em dia também coloca geralmente em xeque o presente com o passado, afirmando que o passado sempre foi melhor. E o ufanismo também é basicamente um nacionalismo exacerbado ou extremamente exagerado, né? Ele tende a exagerar as qualidades de sua pátria, né? Muitas vezes sem embasamento para isso. E aí eu coloco, assim, por exemplo, dois slogans muito famosos na história do Brasil, né? O Brasil ame ou deixo, né? Que coloca ali as cores do Brasil, coloca que o Brasil você precisa amá-lo, portanto, uma identificação, um termo de nacionalismo. Se você não ama, você não deveria estar aqui, você não faz parte do povo brasileiro, portanto, saia, né? E o outro também traz essa ideia de amor também ao Brasil, a pátria amada Brasil, sempre utilizando, a gente pode perceber, a bandeira, as cores, né? Então, nós temos ali esse tipo de patriotismo, nacionalismo sempre sendo muito trazidos nas propagandas políticas de determinados governos, né, com tendências patriotistas, né, mas de uma pátria sempre relacionada ao passado, inclusive revivendo, né, que a gente pode perceber através dessas duas propagandas políticas, né, slogans e formas de se tratar, né, o nacionalismo, a cultura nacional, de uma forma muito arcaica, muito antiga. Então a gente, quando fala dessas questões, né, de nação, a gente sempre fala que uma nação, geralmente, né, é mais comum que ela habite o mesmo Estado, né? Fato que nos induz a associar os dois termos como sinônimos. Então, sempre a gente fala de Estado e nação, a gente fez essa diferenciação, porque geralmente uma nação habita um Estado. Mas a gente pode perceber que existem nações que habitam mais de um Estado, né? Existem nações que não habitam Estados, né, que não têm Estados e, portanto, buscam o seu Estado, né? Como, por exemplo, o Estado da Palestina, que oficialmente não existe, mas existem os palestinos, como os curdos, que não existem como país, mas existem os curdos. Então, um exemplo disso é que geralmente nos referimos aos estados, como, por exemplo, o estado norte-americano, a nação norte-americana, como se fosse a mesma coisa, esquecendo que dentro desses estados existem nações diferentes, que chegaram nesse país através da imigração, como, por exemplo, os povos autoctônicos, que são aqueles povos originários, os índios, entre outras coisas. Então, por exemplo, qual é a nação brasileira? Né? A nação Guarani, que estava aqui antes, por exemplo, dos portugueses, né? A nação Kaiowá, né? A gente precisa entender, né, que a nação, né, e o Estado geralmente podem significar a mesma coisa, mas não necessariamente assim o é. E é importante a gente ressaltar também que, em alguns casos, diferentes nações partilham o mesmo território, estabelecem acordos, né, políticos, né, que permitem uma estrutura política comum, como é o caso, por exemplo, do Reino Unido. Está dividido em 4 territórios. Nós temos ali o País de Gales, a Escócia, a Irlanda do Norte e a Inglaterra, né, cada qual representando o predomínio de uma própria nação. Então nós temos aí as Ilhas Britânicas que representam, né, a junção da Irlanda com a Irlanda do Norte, né, a Inglaterra, a Escócia e o País de Gales. Né, nós temos a Grã-Bretanha, que já não faz parte, né,
as ilhas da Irlanda, a Inglaterra, que não faz parte, a Escócia, nem o País de Gales, né? E o Reino Unido, que não faz parte, por exemplo, a Irlanda. Então nós temos formas de organização distintas, né, associadas a acordos políticos, a forma como os grupos nacionais, né, como as culturas nacionais se relacionam também, e a gente vai falar basicamente disso nas próximas slides. Então, por exemplo, como a gente está falando, a forma como essas relações se dão, um dos conflitos muito tradicionais é o conflito da Irlanda do Norte, né, que tem nas suas raízes um histórico de dominação, né, britânico na ilha da Irlanda como um todo. Né? Afinal de contas, durante muito tempo, a Inglaterra, né, a Grã-Bretanha, aquela ilha, né, do lado, né, da ilha da Irlanda, né, ela era extremamente pungente, forte economicamente, com seus exércitos muito fortes, com sua marinha muito forte. Portanto, ela sempre dominou economicamente, até territorialmente, a Irlanda durante muito tempo. Só que essa dominação nunca trouxe melhorias substanciais à população irlandesa, né, que naquele momento era uma das mais pobres, né, mesmo estando sob o domínio de uma das nações mais ricas e muito próximas dessas nações mais ricas. Né? Outra questão importante também que acentuava, além desse processo de dominação e de não beneficiamento da dominação, né, outro aspecto que estava associado a isso também era a questão religiosa. Né? A Irlanda é uma nação historicamente de influência católica, enquanto os ingleses seguem uma corrente anglicana, né, originada ali entre uma cisma, ou seja, uma rusga, uma briga entre o monarca inglês e a centralidade da Igreja Católica, que é Roma. Né? Então o que aconteceu foi que, além das questões associadas à dominação econômica e política, também tem uma questão muito forte, que é a questão religiosa. Então, ao longo de todo o século XX, essa população católica, né, intensificou as manifestações contrárias ao controle político e econômico feito pela população protestante. Né? Então, o que aconteceu foi que existiu uma divisão, né, dentro da Irlanda entre povos católicos e protestantes, ou seja, pró-Inglaterra, pró-Grã-Bretanha, né, e contra a Grã-Bretanha. O que aconteceu é que houve um rompimento entre esses dois grupos. E aí vem o problema, que dentro da Irlanda do Norte, né, existe os protestantes são maioria, mas não é uma maioria majoritária, são 58% da população contra 42% somente, contra 42% de católicos. O que acontece, portanto, é que mesmo sendo uma nação, né, que permaneceu sob o domínio da Grã-Bretanha, ali dentro ainda existe uma série de questionamentos, afinal de contas, essa maioria é muito pequena. Né? Então, dentro desse processo, nos anos 60, surge um grupo terrorista chamado IRA, Exército Republicano Irlandês, que começa a fazer diversos atentados terroristas, principalmente contra instituições e autoridades, né, buscando exatamente uma liberdade, né, dentro dessa questão associada à Irlanda do Norte. E aí, todo esse processo entre os anos 60 e os anos 80, né, era extremamente violento, com uma série de atentados, e aí no final dos anos 90 e início dos anos 2000, começaram a se assinar certos acordos de paz, plebiscitos, uma certa liberdade religiosa, começou a se diminuir, né, o grau de insatisfação dentro ali da população católica na Irlanda do Norte. Mas ainda assim existe duas Irlandas, né? E dentro da Irlanda do Norte ainda existe uma divisão bastante clara, inclusive dentro de alguns bairros tradicionais, uma divisão murada. O muro separa os protestantes o muro separando o muro dos católicos. Outra questão importante também associada a isso, né, é o que acontece na Espanha. Na Espanha nós temos dois casos muito importantes. Né? O primeiro caso ali é o caso do País Basco, né, onde está a cidade de Bilbao, né, famosa como um importante centro industrial, financeiro e portuário, né, ou seja, uma capital econômica regional, né. Então esses bascos, né, eles diferentemente dos espanhóis, eles mantêm suas tradições culturais, né, têm uma língua completamente diferente, de uma origem desconhecida que não tem nenhuma similaridade com nenhuma outra língua falada, né, na Europa. Então, ou seja, nós temos uma população com uma cultura completamente diferente de todo do seu entorno. Portanto, ela não se sente, grande parte daquela população não se sente espanhola. Portanto, por não se sentir espanhola, espanhóis eles não querem ser e inclusive chamam de País Basco, apesar de não ter a independência. Então, ao longo de toda a história, sempre houveram uma série de conflitos entre esse povo basco, né, e o governo central espanhol. Né? Então, o que aconteceu foi que, ao longo desse processo, surgiram grupos terroristas também, como o ETA, né, que foi uma organização fundada no final dos anos 50, que queria unificar
as regiões de população de língua basca, tanto na Espanha quanto também numa parte sul da França, né? Essa organização caracteriza-se por milhões de ações terroristas, né? Nós temos uma série de ações, né? Que aconteciam tanto em território francês, mas principalmente em território espanhol, né? Só que a gente precisa entender que a origem do ETA está relacionada a um período de ditadura também, onde, por meio de um claro projeto de tentativa de criar uma unidade política, uma unidade cultural, né, houve uma violenta repressão às culturas diferentes. Né? Portanto, enquanto houve essa repressão, por exemplo, de tentar proibir, tentar coibir a língua basca de existir, a fala, né? O que aconteceu foi que você acaba criando um movimento contrário. Então, essa repressão cria o grupo contra a repressão, que acaba se tornando um grupo terrorista, mesmo após o fim, né, do governo ditador do Francisco Franco. Então, mais ou menos ali em meados da década de 70, após a morte do Franco, foram ocorrendo mudanças políticas e o Estado espanhol, a partir da democracia, começou a ser mais tolerante com as minorias étnicas, principalmente com os bascos. Então, os bascos foram adquirindo certas autonomias políticas com leis diferenciais dentro do seu território, né? E foi gradativamente essa liberdade com base na democracia foi diminuindo os atritos e a necessidade, né, do ETA, por exemplo, de existir, inclusive criando resistências em relação ao ETA dentro do próprio território basco. Então, gradativamente começaram a diminuir os ataques, né, terroristas, né, e recentemente, né, o ETA começou a se desarmar, né, e de fato a se transformar mais numa questão política do que numa questão armada, né, mas ainda a independência do País Basco ainda é pauta, né, e ainda é muito propagada, principalmente nas regiões próximas a Bilbao. Outra região extremamente importante que a gente precisa entender também dentro da Espanha é a Catalunha, famosa pela cidade de Barcelona, né? Que também, assim como o País Basco, também tem tradições culturais distintas dos espanhóis, né? Principalmente através da língua, né? Que tem origens românicas, mas são bem diferentes entre si. Então, desde o final dos anos 70, também associada à questão do Franco, né, essa região foi conseguindo um grau de autonomia política e começou a determinar novas leis internas, assim como o País Basco, ou seja, a democracia criou uma certa liberdade a esses povos, essas minorias étnicas que não se sentem espanholas por uma série de questões. O que aconteceu foi que a Catalunha começou a crescer demais, né? Tem uma proporção populacional muito grande, né? 15% da população, 20% do PIB nacional, e tem como capital a cidade de Barcelona, que recebeu os Jogos Olímpicos no início dos anos 90, que se tornou um dos principais pontos turísticos e um dos principais portos da Espanha. Então, o que aconteceu foi que a cidade de Barcelona crescendo, né, essa tentativa de independência, de transformar a Catalunha num país independente, também ganhou força e ganhou cada vez mais representatividade. Por quê? Porque a Catalunha tem poder econômico para ser um país. Né? E se tem poder econômico para ser um país, iria desmonetizar, né, e tirar muito dinheiro, através de impostos e diversas outras questões, do governo central de Madrid. Então, o que acontece é que esse movimento separatista aqui tem um caráter diferenciado do movimento do ETA, né? Está muito associado mais à questão de pressão política, de plebiscitos, de passeatas, etc. Né? Ele tenta e vai ganhando uma adesão porque existe uma percepção dentro dos povos, dentro dos catalães, né, da maioria, não é da maioria absoluta, mas de uma maioria, de que a Catalunha de fato conseguiria sobreviver sem a Espanha. Mas a Espanha percebe, né, Madrid principalmente, que talvez perder a Catalunha seria, além de um problema político, porque poderia fazer com que o País Basco retomasse suas ações e pudesse criar outros grupos separatistas dentro do território espanhol, também seria um grande baque econômico. Afinal de contas, é uma das cidades que mais cresce, né, e representa 20% do PIB nacional e é um dos grandes portos da Espanha. Então, ao longo dos últimos anos, essa discussão foi toda retomada em meio a uma crise econômica espanhola em que Madrid perde muito a centralidade e Barcelona ganha centralidade. Né? Então, esse movimento separatista começa a ganhar mais força, né? Principalmente porque quer se libertar, né, da política madrilenha, né, que eles dizem, querem se libertar, por exemplo, do rei, né, e da rainha. Né? Então, eles têm essa questão muito associada também a uma liberdade política, uma liberdade econômica. Né? E esse processo, principalmente econômico, é exatamente aquele que não vai permitir nunca que Madrid
deixe, né, o plebiscito que votou para que a Catalunha fosse livre acontecer e ser, de fato, um fato em si a Catalunha se tornar independente. E a gente chega em uns aspectos importantes também dessa questão, que são os aspectos culturais, né? E aí eu coloquei aqui, né, os emblemas de 3 famosos times de futebol, o Real Madrid, obviamente, o Atlético de Bilbao e o Barcelona. Por quê? Porque, como a gente sabe, né, e muito se fala por aí, o futebol é uma expressão cultural. Assim como no Brasil, uma expressão cultural popular, também na Espanha também o é. Então o que acontece é que o futebol ganha características políticas. O jogo entre Barcelona e Real Madrid, o jogo entre Real Madrid e Atlético de Bilbao é mais do que um jogo. É um manifesto político, principalmente por parte daqueles que querem se separar do Real Madrid. Real, né, uma coroa no símbolo, que representa exatamente a realeza, né, a centralidade do governo, enquanto os outros dois representam, né, a independência, tentam representar a independência. E aí, por exemplo, existe uma discussão muito importante, né, quando se fala de futebol, e a gente vai falar um pouquinho de futebol e cultura, né, de como é que esse futebol representa isso. Por exemplo, o Real Madrid, historicamente, é muito questionado pelo fato dele ter ganhado uma série de títulos entre os anos 40 e os anos 70, exatamente durante a ditadura. E o que acontece é que existe um questionamento de que grande parte dessa potência madrilenha, né, que ganhou quase tudo, né, na Europa, ganhou várias vezes a Europa, ganhou títulos mundiais e títulos espanhóis, obviamente, está associado exatamente a uma influência da ditadura, né, em relação a potencializar o Clube de Madrid, que dizem, né, acredita-se que não era tão grande como é hoje, né, um dos maiores clubes do mundo. Então o que acontece é que, por exemplo, a influência da contratação do Di Stéfano, né, que era o maior jogador do mundo até o momento, dando um balão, por exemplo, no Barcelona. A construção do estádio Santiago Bernabéu, segundo muitos relatos, pode ter sido feita com dinheiro público, ou seja, toda a Espanha pagou para que o estádio do Real Madrid fosse construído, né? O uso do clube como propaganda internacional, né? Principalmente dos feitos do Franco, né? Então o Franco sempre estava nos jogos, né? O Franco aparecia muito nisso. Então existe esse questionamento, né? Que quando, por exemplo, e aí eu coloco uma manchete do ano de 2015, quando, por exemplo, o Barcelona e o Atlético de Bilbao, por algum acaso, chegaram à final da Copa do Rei. A Copa do Rei que os dois não reconhecem. Né? E aí as torcidas vaiaram o hino espanhol, né? Alguns jogadores, né, que têm falam um pouco mais sobre política, falaram também sobre o assunto, né? E foi todo mundo multado, né? Principalmente, né, porque você estava falando exatamente, os dois países que não se sentem espanhóis vão jogar a final da Copa do Rei espanhol, né? Então a gente tem essas questões muito importantes associadas ao futebol. Portanto, o futebol como manifestação cultural também é carregado de política. E aí a gente pode ver isso também no caráter político, nas torcidas, nas manifestações, nas camisas. Afinal de contas, o Barcelona, sempre que vai jogar contra o Real Madrid no estádio do Real Madrid, vai com a camisa reserva. E a camisa reserva exatamente leva as cores da Catalunha, né, e não do Barcelona. Então tem essa questão também muitas das vezes acontecendo, ou seja, eles jogam com a camisa da Catalunha dentro do estádio construído pela unificação, né, pela ditadura espanhola. Então, outra forma que a gente pode ver isso também, essa questão cultural dentro da Espanha, né, de uma forma menos política, mas mais divertida, são a partir dessas duas comédias que eu coloco aqui, né, chamado Oito Apelidos Vascos, né, e Oito Apelidos Catalanes. São duas comédias, né, os mesmos atores, né, a primeira é essa Vascos e a segunda essas Catalanes, que fala exatamente sobre as diferenças culturais entre os povos, ou seja, é um sevilhano que se apaixona por uma basca dentro do País Basco, e no segundo filme é esse sevilhano apaixonado por essa basca que está para se casar com um catalão, né? Ou seja, junta todos esses povos, né? E as diferenças entre eles, os trejeitos, né? As caricaturas, é um filme muito caricatural, né? Mas é extremamente interessante para vocês entenderem como esses povos se veem entre si. É muito engraçado e são bons filmes para a gente poder compreender de forma lúdica, né, como se dá a divisão espanhola, principalmente entre esses três grandes povos aí. E para poder finalizar, outro conflito separatista que existe também, ou seja, de um grupo político que tenta se separar do outro, né, é o que acontece no Tibete. Né? O Tibete nós temos uma diferença religiosa muito grande em relação à China, né? Nós temos uma diferença histórica, regional, associada principalmente também à forma como eles vivem, né? Uma diferença sociocultural. Né? Só que o que acontece é que a China, assim como, por exemplo,
a Espanha não permite que a Catalunha se torne independente, né? A China também não permite que o Tibete se torne independente, apesar das claras diferenças culturais entre eles, né? Por quê? Porque é no Tibete, por exemplo, que temos as montanhas que alimentam grande parte dos rios chineses, que são base da industrialização e da agricultura chinesa, né? Então, nós temos ali, desde as questões minerais, as questões econômicas e as questões associadas à hidrografia, que são questões de ordem natural, mas que são extremamente importantes para a questão econômica e, portanto, vão impedir essa liberdade, esse separatismo associado principalmente a aspectos culturais. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido principalmente os conceitos entre Estado, nação, a forma como a cultura tem a ver com isso, as diferenças entre os conceitos que muitas das vezes aparecem juntos nas falas, né, mas têm significados diferentes, e a forma como esses conceitos, né, como essas tendências ao separatismo, ao nacionalismo, aparecem em alguns lugares da Europa e também em alguns outros lugares do mundo, como por exemplo no Tibete. E na próxima aula a gente vai continuar falando de alguns conflitos, mas associados a outros processos, né, a outras questões. Bom, pessoal, um abraço e até mais.